Olá, eu sou o Dr. Valdomiro Garbujo Filho, sou coloproctologista e hoje, nesse vídeo, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a hemorroida. Nós sabemos que esse tema é polêmico porque traz um pouco de constrangimento, as pessoas têm vergonha de falar que tem, ou até têm medo, às vezes até medo de ser algo pior. Mas eu gostaria de explicar para você desmistificar, para você entender o seu problema e saber que tem uma resolução simples e fácil se esse for realmente o seu caso. A hemorroida, ela é como se fosse uma varize, são veias que se dilatam. E ela pode estar na parte externa do ânus, debaixo da pele, ou ela pode ser interna, para dentro do canal anal, lá no comecinho do reto. E essas varizes, elas podem criar volumes, ela pode formar carocinhos, bolinhas naquela região do ânus. E como consequência dessa alteração, a gente pode ter ali dor, um volume quando vai fazer o cocô, a pessoa sente que tem ali uma bolinha, ou que ela pode sair lá de dentro do ânus e entrar sozinha. Às vezes a pessoa precisa colocar para dentro com a própria mão, porque ela não entra sozinha, depende do estágio em que está a sua hemorroida. Nós podemos ter coceira, podemos ter ali uma sujeirinha que fica na roupa, no caso, ou no homem na cueca, na mulher na calcinha, fica aquele resíduo de fezes, o pessoal brinca, a famosa freadinha, né? Isso pode ser uma hemorroida que deixa esse resíduo. Nós podemos ter sangramento do tipo gotejamento de sangue no vaso sanitário, podemos ter o sangue, gotinhas no papel higiênico, e às vezes o sangramento da hemorroida pode ser tão intenso que a pessoa pode ter uma anemia. E vários casos, eu já tive vários casos que tive que fazer transfusão sanguínea por conta do sangramento da hemorroida, para você entender que o sangramento às vezes pode ser tão intenso nesse nível. Então, se você tem esses carocinhos no ânus, tem um possível sangramento, coceiras e às vezes essas bolinhas elas podem se tornar dolorosas. Então é importante que você procure o auxílio de um especialista para poder identificar e te oferecer os tratamentos que sejam adequados e que estejam acessíveis a você. E você pode me perguntar, o que leva uma pessoa a ter hemorroida? Existem várias causas e às vezes até uma somatória de causas. O primeiro é genético. Nós sabemos que existe uma tendência familiar de você ter essa hemorroida. Então, às vezes você tem uma hemorroida, mas a tua mãe também teve, o seu pai teve. Isso pode ser uma característica familiar genética. Nós também temos, por exemplo, situações que podem desenvolver uma hemorroida mesmo para pessoas que não têm essa característica ou essa tendência genética. Como, por exemplo, pessoas que têm esforço para evacuar. Tanto pessoas que têm o intestino preso, que têm que fazer muita força para evacuar, e como pessoas que têm diarreia, que evacuam várias vezes no dia. Então esse esforço pode levar à dilatação dessas veias e formar a hemorroida. Um outro fator está ligado ao comportamento da pessoa, principalmente pessoas que ficam muito tempo sentadas, pessoas com funções administrativas, motoristas. Eu vejo muito motorista de caminhão, motorista de ônibus, pessoas que trabalham sentadas na frente de um computador todos os dias, pessoas que ficam muito tempo de pé também, pessoas que trabalham, por exemplo, em lojas, balcões, né? Fica muito tempo em pé, isso pode levar à formação de hemorroida. Um outro fator de risco também que pode estar relacionado com o aparecimento da hemorroida, no caso das mulheres, é a gravidez. É muito frequente a mulher, após uma gravidez, desenvolver a hemorroida e essa hemorroida acompanhar durante toda uma vida. E um outro fator também que é importante, eu devo salientar aqui, é pessoas que gostam de ficar muito tempo no vaso sanitário. Então, mesmo que ela não esteja fazendo cocô, ela está lá no celular, vendo o WhatsApp, vendo o e-mail, e elas estão às vezes fazendo banco, sentada no vaso sanitário. E isso faz muito mal, isso pode ajudar a desenvolver uma hemorroida ou agravar uma hemorroida que você já tem. Então é muito importante você entender que isso não pode, você tem que evitar de ficar muito tempo sentado no vaso sanitário e é uma das causas do surgimento da hemorroida. E para você que tem a doença hemorroidária, pode me perguntar, o que eu faço com a minha hemorroida? Como eu devo tratar essa hemorroida? Mas primeiro eu tenho que falar para você também que existem vários graus. A hemorroida ela pode ser pequena, média, grande e dependendo do estágio em que ela está, a gente vai ter uma opção de tratamento. É claro que o ponto de partida é a gente poder tratar as causas que levam à hemorroida. Por exemplo, se você tem o intestino preso, a gente tem que normalizar o seu intestino. A gente tem que regularizar o teu hábito intestinal para você ter uma evacuação tranquila, sem esforço, não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, cuidar com a higiene para não machucar mais a sua hemorroida,
Um exemplo é usar lenço umedecido, lavar com duchinhas higiênicas, né, após a evacuação. Um outro fator é aquilo que eu falei para você, é sobre ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então nós temos que fazer exercício, atividade física, evitar ficar muito tempo sentado. É claro que existem situações que é impossível. Por exemplo, você trabalha sentado o dia inteiro, não tem como mudar de emprego. E um conselho que eu te dou: use meia elástica. A meia compressiva, ela ajuda muito a evitar que o sangue fique parado nessa região da pelve, na região do períneo. Então, se você trabalha, por exemplo, como motorista de caminhão, ou fica muito tempo em pé num balcão, trabalha como no administrativo, se você é dentista ou mesmo cirurgião, né? Eu uso meia elástica há muitos anos por conta de insuficiência venosa, há mais de 30 anos. E me ajuda muito. Então, para viagens, situações em que você ficará muito tempo sentado, eu aconselho você a usar meia elástica. Isso pode prevenir não só o surgimento da hemorroida, como o agravamento, né, de uma hemorroida que você já tem. Mudança na sua alimentação. É importante que você mude a sua alimentação para você ter uma evacuação com fezes mais amolecidas. Evite alimentos que possam irritar a sua hemorroida, como pimenta. Bebida alcoólica também em excesso, ela pode fazer a dilatação dos vasos, muitos condimentos. A carne de porco também está relacionada com a inflamação da hemorroida. Então, alguns cuidados na sua alimentação são importantes para poder evitar as crises. E sobre esses cuidados, eu quero falar mais num outro vídeo e dar mais dicas sobre alimentação e como a gente pode fazer para poder evitar essa hemorroida. E para você que já tem uma hemorroida já volumosa, num grau mais acentuado, existem várias opções de tratamento. Por exemplo, a ligadura elástica, o uso de laser. Hoje eu uso muito laser para tratar hemorroida. E as cirurgias convencionais, que a gente inclusive usa o laser para cortar, ou outras alternativas, outro instrumental para fazer a remoção das hemorroidas. Existem outras alternativas, como grampeamento. Existe uma diversidade de técnicas cirúrgicas que em outros vídeos nós vamos abordar de uma forma mais prolongada para que você entenda todas essas opções. Mas o recado que eu quero deixar para você é que a hemorroida não pode ser um tabu na sua vida e você tem que procurar auxílio médico para poder fazer o tratamento adequado. E também é importante porque às vezes você acha que é hemorroida, mas pode ser algo mais sério. Você está tendo um sangramento ali pelo ânus, você acha que é hemorroida, você subestima e na verdade pode ser um câncer. Então, uma avaliação por um especialista é crucial, é importante, não só para a orientação, tratamento de uma hemorroida, como também para fazer o diagnóstico diferencial de outros problemas. Fica aí a minha dica. Se você gostou, deixa um like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho sobre a doença hemorroidária e buscar um atendimento especializado.